Bom, companheiros, primeira coisa que a gente deveria assinalar dos acontecimentos da semana é a prisão do Julian Assange. Tá? Queria aproveitar esse fato para rememorar uma série de acontecimentos políticos que, apesar da sua importância colossal para a situação, eles acabam ficando escondidos, né? De trás de uma propaganda rasteira da imprensa golpista, da imprensa internacional capitalista. Nós temos que relembrar que a internet abriu caminho para um método de esclarecimento da população, que foi a revelação de documentos sigilosos, né, de determinados países, particularmente dos Estados Unidos, por órgãos que se estabeleceram na internet ou repórteres que estavam investigando. Não é que fosse um fenômeno novo, nós já tivemos esse fenômeno no passado, né, de pessoas que tinham acesso a determinada documentação que demonstrava a atividade criminosa do seu governo, tendo levado a público esse material. Um caso muito famoso é durante a Guerra do Vietnã, um repórter norte-americano, ele obteve documentos que mostravam que o pretexto que os norte-americanos haviam utilizado para entrar na Guerra do Vietnã era um pretexto falso. Era um suposto ataque dos vietnamitas, né, a um barco norte-americano na Baía de Tonkin, né? Na realidade, os documentos mostravam que isso havia sido um auto-atentado para criar um pretexto para, diante da opinião pública norte-americana, o imperialismo norte-americano ingressar na Guerra do Vietnã, né? Então, quer dizer, a novidade não estava simplesmente em você colocar documentos a público, mas no tamanho, né? No tamanho e na amplitude dessa divulgação, né? O Wikileaks publicou uma série de documentos que mostravam atividade ilegal, criminosa, antidemocrática dos governos, né? Depois apareceu o caso isso aí estimulou que um outro integrante dos serviços de segurança norte-americano, Edward Snowden, fizesse uma denúncia ainda mais contundente, que foi a denúncia de que o governo norte-americano, né, isso nós estamos falando naquele momento do governo Obama, havia montado um esquema para espionar toda a população mundial de conjunto, uma coisa já não apenas criminosa, como pela sua magnitude, pelo ataque aos direitos democráticos da população mundial, uma coisa monstruosa. Uma coisa que a gente deve estabelecer aqui, muita gente não pensa nisso, né? Mas a diplomacia secreta, os acordos secretos, as atividades secretas da parte do governo, elas são, via de regra, uma atividade antidemocrática. É um governo que atua pelas costas da sua população. Obviamente que há momentos em que o segredo se justifica, né? Você vai atacar um alvo militar, você oculta essa operação até o momento em que ela possa ser tornada pública. Mas o que acontece com os governos atuais, né, da época atual, é que praticamente toda a atividade do governo é uma atividade secreta. O governo é uma grande entidade conspirativa contra
a população do seu próprio país e, dependendo da influência que esse governo tem no mundo, o caso do governo norte-americano, que é um governo que domina uma boa parte dos países do mundo, é uma conspiração contra a humanidade de conjunto, né? Por exemplo, o projeto Prisma, que foi denunciado pelo Snowden, é um projeto que permite que o governo norte-americano investigue qualquer pessoa, fora dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, né? E saiba o que a pessoa está fazendo, quais são suas ligações telefônicas, o que acontece nas suas redes sociais, quais são os seus contatos por e-mail. Quer dizer, a privacidade do cidadão no mundo desapareceu, né? Depois que o Snowden fez essas denúncias, ficou patente que os norte-americanos estavam investigando o governo brasileiro, o governo alemão, né? O governo francês, uma ampla atividade criminosa. Bom, logicamente que a burguesia mundial não quer que essas denúncias sejam feitas, né? Por isso montaram contra o Julian Assange uma operação, uma armadilha, né? Fica claro que foi montada uma armadilha. Ele teria se encontrado com uma mulher aí, mantido relações sexuais, e a mulher o acusou de querer forçá-la a fazer não a manter relações sexuais, mas de querer forçá-la a fazer alguma coisa que ela não queria, sei lá. Ou nem ele estaria forçando, mas simplesmente ela se sentiu, como é que se diz, humilhada pelo tipo de atividade sexual que eles realizaram. Logicamente que, né, por mais sensíveis que todo mundo seja, é óbvio que a coisa não se coloca nesse... Você não vai de um desencontro, né, nas relações sexuais para um escândalo internacional com essa facilidade, né? Foi uma armadilha. O governo da Suécia, manipulado pelo governo norte-americano, lançou esse processo, né, com o objetivo de prendê-lo na Suécia, extraditá-lo para os Estados Unidos, onde, do processo por acusações de tipo sexual, ele iria enfrentar processo político pelas revelações que ele havia feito. Bom, ele pediu asilo no Equador. Na época, o presidente Rafael Correa concedeu a ele asilo. Asilo, a gente precisa lembrar, é um direito democrático, né? Nem todo país oferece direito de asilo. Existe uma guerra permanente contra o direito de asilo, porque o objetivo é perseguir todo mundo em todos os lugares e não haver onde a pessoa possa se esconder, né? Mas a gente percebe que a situação está um pouco nesse sentido. Os ingleses agiram de forma totalmente antidemocrática, declararam que não iriam invadir a embaixada do Equador, em Londres, mas cogitaram dessa invasão, mas disseram que não iriam permitir que ele saísse da embaixada. Se ele saísse da embaixada, mesmo no carro oficial do governo do Equador, ele seria preso. Ele ficou lá um longo período, né? E ele veio a sentir os efeitos dos golpes de Estado que aconteceram na América Latina. No governo do Equador, né, o próprio partido do Rafael Correa escolheu um vigarista como candidato à presidência da República, Lenín Moreno. Esse cidadão, visivelmente subornado pelo imperialismo mundial, fez campanha em nome do partido governante, apenas para chegar no governo e renegar tudo aquilo que ele havia defendido na campanha eleitoral e começar a perseguir os seus próprios correligionários, tá? E aí, finalmente, suspendeu o asilo concedido ao Snowden. A mesma coisa que aconteceu no Brasil com o Batiste,
que também recebeu o direito de asilo, né? Não foi extraditado nem nada, e o governo Bolsonaro e a justiça, entre aspas, brasileira, decidiram mandá-lo de volta para a Itália. Quer dizer, nós vemos aí um quadro, né, de aprofundamento dos ataques aos direitos democráticos, de perseguição intensa à esquerda, né, sempre que se apresenta uma possibilidade. Nós já temos no Brasil Lula na cadeia, vamos falar disso hoje. Então nós temos todo um quadro de violações de direitos fundamentais. Lógico que isso daí não é de forma nenhuma um caso isolado. Há muita gente perseguida em muitos lugares. Simplesmente que essas pessoas perseguidas não têm o mesmo destaque que essas pessoas das quais nós estamos falando, que tiveram com a sua atividade uma repercussão internacional muito grande, né? Mas nós devemos entender que elas simbolizam, elas representam um processo profundo de perseguição contra a esquerda que tende a aumentar sistematicamente, né? Nós não podemos nos iludir aqui de que isso são acontecimentos casuais, que não tem relação um acontecimento com o outro, porque isso seria de uma infantilidade extraordinária, né? É evidente que vai se formando uma teia de perseguição política, de ataque aos mais básicos, aos mais simples, elementares direitos da população, e isso daí conduz, né, ao estabelecimento de um regime político nacional e internacional de perseguição, de repressão, etc. e tal. Então nós temos que deixar aqui assentado, né, a necessidade da luta contra a prisão do Assange, contra o julgamento dele, contra a extradição dele para os Estados Unidos, né, a defesa do direito das pessoas de revelarem o que é que seus governos estão fazendo, né, e mostrar que, no fundo, toda essa conversa de democracia é uma conversa fiada que não vale nada, e toda vez que se coloca uma questão importante, a democracia vai por água abaixo, né, e não vigora nada. A democracia é mais ou menos assim: você pode eleger uma pessoa, votar numa pessoa, mas se não gostar em quem você escolheu, vão modificar o resultado da eleição. Nisso consiste a democracia. Você pode falar à vontade em casa, né? Debaixo do chuveiro você pode falar, você pode xingar, você pode extravasar, você pode dar vazão a todas as suas frustrações, etc. e tal. Mas se você falar qualquer coisinha, eu, por exemplo, aqui nessa mesa, se eu falar qualquer coisinha que alguém queira interpretar de uma maneira determinada, você vai acabar sofrendo um processo. E os processos são todos arbitrários, né? Já falei aqui, eu mesmo estou sofrendo 3 processos, né? Tudo por bobagens, mas o processo em si não é uma bobagem, porque com um processo desse, com a justiça que nós temos, com o aparato policial judiciário, você acaba preso, né? Porque um procurador, né, decidiu que eu receber do partido, isso há anos atrás, uma ajuda de aproximadamente R$2.000 por mês, não se justificava. Aí ele mandou perguntar o que é que um presidente de partido faz, né? Então, recentemente eu tive que ir na Polícia Federal, levar papéis, etc., para demonstrar, né, que eu não recebia dinheiro para ficar tomando cerveja no bar. Ninguém sabe o que vai acontecer com isso. O normal seria a pessoa, o próprio delegado com quem eu conversei, ele olhou e falou: não, tá certo, tal. Mas vai saber, cai na mão de um juiz que não gosta de você ou que tem segundas intenções e você está perdido. Tem processo
do gloriosíssimo, agora gloriosíssimo, né? Olavo de Carvalho, que está me processando por difamação da ilustre pessoa dele. Também é um processo sem pé nem cabeça, mas vai saber o que vai acontecer, né? E há um terceiro que eu nem me lembro mais o que é, mas é relativo à situação do partido. Então, você fala e a democracia consiste nisso daí, você fala por sua própria conta e risco. Aí você fica à mercê da justiça. Aí muita gente pensa assim, justiça, né? É aquela estátua que tem em Brasília, com os olhos vendados, segurando uma balancinha e tal. É a deusa da justiça, é uma figura ideal. Não, justiça é o Sérgio Moro, Dallagnol, o Bretas, né? O porta-voz de general, que é o Toffoli. Essa é a justiça. A mulher lá do Rio Grande do Sul que copiou a sentença do Sérgio Moro, que já não era lá muito bem escrita, né? Para condenar o Lula pela segunda vez. O pessoal que se juntou lá e deu exatamente a mesma sentença, toda arrumadinha contra o Lula na segunda instância, é o pessoal que agora cancelou o julgamento da segunda instância, porque se eles fazem o julgamento ia ter que soltar o Lula. Essa é a justiça. Imagine que medo que não é cair na mão dessa justiça aí. É um horror, né?